Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Estamos num bate-papo muito bom, com histórias, eu diria, diferentes e que, por um lado, nos fazem felizes, porque a gente sabe que existem pessoas preocupadas e que amam essas pessoas que estão em situações tão difíceis, né? Nesse trabalho de missionários, como a gente disse aqui, além fronteiras. Ao mesmo tempo, a gente fica um pouco indignado com algumas situações, né? Como que algumas realidades ainda acontecem. Mas, claro, Deus sabe como confortar o nosso coração e dar força àqueles que estão diretamente ligados a esses trabalhos tão importantes na nossa igreja e de uma maneira muito especial na nossa sociedade. Muito bem, nós vamos atender mais uma vez os nossos pedidos dos nossos irmãos e irmãs. A Alice Aparecida Salles Roberto, ela é de Alfenas, em Minas Gerais. Ela pede oração pela sua saúde. Está escrito aqui, tenho 9 anos. É isso mesmo? Depois eu queria que a produção verificasse isso para mim. Alice Aparecida Salles Roberto. E pede pela saúde de toda a família. Eu não sei se ela tem 9 anos ou se é 9 anos. Bom, depois a gente vê isso. Ela tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, Alice. Que Deus te abençoe e dê muita força. A Terezinha Pinto Carneiro, americano, de São Paulo, capital. Terezinha, um grande abraço, Terezinha. Ela diz, um grande abraço para Adair, pede oração por ela mesma, por sua mãe Tereza, pela sua saúde, pois descobriu um tumor nos rins e vai fazer os exames pré-operatórios semana que vem. Ô Terezinha, vou rezar, claro, pela sua mãe, com toda alegria, rezo por ela, né? Para que ela possa sair desse problema, dessa situação, e Deus vai dar muita força para vocês que são da família. Um grande abraço, obrigado pela notícia, viu? Maria Tereza Chopin, de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, pede oração pelo seu filho Roberto Willing Chopin, acho que é isso mesmo, pede por toda a sua família, pede pela paz na família, pede pelo povo brasileiro e pede também por todos aqui da Rede Século XXI. A Sônia Maria Eugênia, de Indaiatuba, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pelo seu trabalho, por toda a sua família. E, claro, tem outros pedidos de oração, que daqui a pouco a gente continua lendo esses pedidos dos nossos irmãos e irmãs. Uma informação para você. Você sabia que o Padre Eduardo, fundador aqui da Associação do Senhor Jesus, você sabia que ele tinha um desejo, uma vocação, uma vontade de ir para a África, ser missionário na África? Eu não sabia dessa informação, fiquei sabendo disso hoje. E só que não teve como ele ir para a África em missão e ele acabou fundando a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI, esse canal de evangelização que leva você à palavra de Deus, leva a palavra de Deus até você. Ou seja, ele acabou continuando missionário de uma outra maneira, mas sendo missionário também. E há 33 anos esta obra de evangelização leva a palavra de Deus à família, fala de Nossa Senhora, fala da palavra de Deus, fala de realidades como nós estamos falando aqui hoje, tudo isso para a sua evangelização. E teve uma pessoa que também foi missionário, que contribuiu e que ajudou essa obra de evangelização a ser o que é também. Então nós temos um VT, eu gostaria que você descobrisse e acompanhasse comigo e visse de quem eu estou falando. Padre, eu estava andando aí pela rua, resolvi entrar na igreja aí, vi o senhor e resolvi me confessar. Quero me confessar. Muito bem. Qual é o seu nome? Cássio. Cássio. Cássio, por que você gostaria de se confessar, Cássio? Eu quero me preparar mais para esse Natal, né, para essa época que está se aproximando. O povo fala tanto em se preparar, em mudar de vida. Já bem, é bonita a sua atitude, você querer se confessar. Mas confessar só é uma coisa muito pobre. Sabe, confessar é você vir e falar alguma coisa que você fez para alguém. Esse sacramento que Cristo deixou é muito mais do que confissão. A confissão faz parte, mas é o sacramento da reconciliação. Porque para confissão, bastaria uma pessoa, você arrependido, confessar um problema, uma dificuldade, uma falha, ou até uma ofensa que você fez a alguém. Mas esse sacramento é reconciliação entre duas pessoas e Deus no meio. Então é você que se abre ao perdão de Deus e Deus que se abre no seu infinito amor para perdoá-lo porque ama você. Por isso, Jesus Cristo deixou esse sacramento e a igreja sedimentou, né, o sacramento da reconciliação. Popularmente as pessoas falam confissão, mas é muito mais do que isso, é uma reconciliação. É essa grande abertura do seu coração, né, diante de uma situação que você
se encontra e que você sente que não está bem, que você sente que machucou alguém e que ofendeu a Deus, então você se abre para receber esse perdão, né? Essa misericórdia, sabendo de antemão que Deus te perdoa, né? Então eu acho muito mais bonito você não pensar naquele sacramento, sabe, antigo, de chegar lá, o padre está no confessionário, né? Tanto que nós estamos aqui conversando, né? Mas essa abertura de diálogo, de partilha, e de a gente descobrir o que é lá dentro de você que está te machucando, o que está te incomodando, o que está te fazendo menos feliz. Abre o seu coração, fica muito tranquilo, fica à vontade. É importante que a gente tenha o coração assim bem aberto, reconciliado, para poder ser um excelente missionário. Por isso eu começo esse bloco fazendo essa pergunta para você. Até onde você iria? Nós temos aqui exemplos de pessoas que foram além daquilo que normalmente a gente espera para um trabalho de evangelização. E até onde você, que está em casa, até onde você iria para falar de Jesus e levar a sua fé em Jesus Cristo dentro de um trabalho específico. Se você está em dúvida, está vendo toda essa nossa reflexão aqui, por que não pensar um pouco nisso? Tem a Pastoral Carcerária, no nosso caso aqui especificamente, a Pastoral Carcerária. Por que não conhecer a Toca de Assis também com o seu trabalho? Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Então fica a pergunta aí, uma provocação. E eu começaria perguntando sobre essa questão da história, irmão Pio, porque cada um falou um pouco da história e tal. Tem alguma em especial, alguma coisa que você tenha vivenciado? Eu gostaria de falar duas histórias. Sim. Uma, como o irmão Francisco falou, né? Agora em maio eu faço 15 anos de vida consagrada e foram muitas histórias doloridas. Mas citar uma assim que chamou a atenção, quando eu estava em Fortaleza, sempre nas pastorais a gente via um homem, uns 40 anos, ele não era usuário de nenhum tipo de droga e ele era muito reservado, falava pouco. E um dia eu falei assim, não, eu vou conversar com ele hoje. Aí a gente sentou e nessa provocação ele começou a partilhar. E ele contou um pouco da história dele, né? E aí né, eu perguntei, mas por que você veio parar na rua? E ele falou assim, olha irmão, ele trabalhava numa, como que fala assim, numa base marítima, né? Ele trabalhava 15 dias no mar e ficava 15 dias em casa. E um dia ele saiu para ir trabalhar, por alguma coisa voltou e encontrou a esposa dele traindo ele com o irmão. E ele desesperou e foi para a rua. E a gente via uma pessoa boa, íntegra, e que por uma coisa como essa termina parando na rua e sem norte. E aquilo mexeu comigo, que eu me coloquei no lugar dele e falei assim, caramba, ele tinha tudo e de repentemente, por essa desilusão tão forte, ele se desestruturou e foi parar na rua. Mas você percebia que ele estava fora, ele não era de rua, apesar de estar na situação de rua, né? Uhum. E ele simplesmente não sabia o que ia fazer mais da vida. E ele estava ali, vagando. E a gente tentou, de alguma forma, mas a dor era tão grande que ele se recusava. Não conseguiu superar isso. Superar. Né? Mas aquilo era doloroso para a gente, porque você viu uma pessoa, um homem capaz e está ali naquela situação. Uhum. Né? E outra que também, essa é bem mais recente agora, tem 7 meses que eu estou em Campinas, eu estava no Rio. E lá no Rio a gente conseguiu localizar a família de um irmão, né? Que ao contrário dessa família, queria o irmão de volta. Mas só que ele estava sumido há 40 anos, né? Ele era o mais velho. 40 anos. 40 anos. E ele veio, a princípio, para São Paulo, trabalhou em São Paulo, perdeu contato com a família, enfim. Terminou parando na rua, só que ele tinha muita vergonha de voltar, porque ele era o irmão mais velho, ele veio para ganhar, fazer a vida, aí de repentemente, e a irmã dele mais nova já é avó, e todo mundo pensava que ele já tinha morrido, né? Então, chegou um pessoal ele é pernambucano, que era lá de Pernambuco, o Joãozinho, ele, baixinho, muito simpático. E a gente fez contato com a família, ele sempre falava o endereço, tudo, né? Só que o nome da rua tinha mudado, era outra coisa. Mas só que essa pessoa que morava lá, que visitou a nossa casa, falou, não, eu vou verificar. E foi lá, e por sorte encontrou um dos moradores mais antigos da rua, e falou assim, não, essa rua não era esse nome, mas não é mais, já mudou, tem sei quanto tempo. Ele falou assim, eu conheci o Joãozinho. Ele falou assim, não, era meu amigo e tal. Aí terminou que tudo foi dando certo. Aí encontrou a família falou assim, não, a última notícia que a gente tinha dele era que ele tinha morrido em São Paulo, ele já estava no Rio há um bom tempo.
né? Então, aí a gente ligou para a família falou, não, é ele mesmo, aí conferiram se era ele mesmo. Aí mandou vídeo dos irmãos, a sobrinha dele com 1 semana foi visitar ele e já com a passagem para ele voltar. Olha que diferença. Né? Então, foi assim, é muito bonito. E a gente fica muito feliz, porque isso são exceções, mas acontecem, porque tem aqueles que a família quer de volta, de fato, né? E com todas as dificuldades que tem. Né? E esse encontro familiar ele favorece, né? E quando a família quer de volta e você faz um trabalho e você consegue o resultado e você vê a família se reencontrando feliz, isso é muito positivo. Uhum. Você sabe que, ouvindo um pouco essas histórias, né, que são várias, e se a gente tivesse tempo, né, mais tempo, quantas outras histórias, né, vocês não poderiam colocar até para ajudar as pessoas, quem está em casa, por exemplo, que refletisse um pouco mais sobre a própria história, né, sobre a própria vida, aquilo que a pessoa às vezes faz e que não está muito de acordo com aquilo que o próprio Deus quer, e etc, etc e tal. Pena que a gente não tem tanto tempo assim. Mas o que nós temos um pouquinho de tempo ainda, aliás, nem sei se vai dar para fazer nesse bloco ainda, mas eu queria, para o próximo, então, que vocês dissessem assim, qual que é o sustento do trabalho de vocês, né? Quer dizer, o que faz com que você saia da sua casa, né, faça um trabalho, para quem está em casa e não conhece a nossa realidade de igreja, um trabalho voluntário, a gente diz isso, mas não é um trabalho voluntário, é um trabalho de dedicação total. Sim. Mesmo, né? Sim. O que faz com que você saia de casa, o que te sustenta para isso, para ir lá, visitar o presídio, ou no caso de vocês, né, tem um momento em que vocês estão diretamente em contato com essas pessoas, conhecer a vida dessas pessoas, amar essas pessoas no lugar de outras pessoas que deveriam amá-las e não as ama como deveriam, né? Como eu acabei de dizer. Então, eu gostaria que depois vocês me dissessem isso, o que é que sustenta o trabalho e essa vocação de vocês para estarem inseridas na vida das pessoas que, às vezes, não estão acreditando muito nem nelas mesmas, né? Principalmente, e às vezes nem mesmo em Deus. Isso porque nós vamos para um intervalo, e você sabe que o nosso intervalo é rápido, como eu sempre digo aqui. Continue fazendo a sua participação, a gente espera aqui a sua oração, para daqui a pouco a gente rezar para você e por todas as suas intenções e também pelas suas ações de graças. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente já volta um instantezinho só. Até lá.